Meu nome é Igor Paulo, meu RA é C98643 e minha participação nessa terceira entrega do projeto foi na codagem, na construção dos códigos em PHP, desde a coleta dos dados de cadastro até a parte da validação no login, o redirecionamento para o menu, o aparecimento dos dados coletados da sessão iniciada pelo usuário na seção de perfil, o seu histórico de partidas, sua posição no ranking, tudo isso, além da coleta dos dados tanto no modo estendido quanto no modo padrão, que eventualmente serão utilizados para essas sessões que eu acabei de mencionar. Saindo desse aspecto mais superficial, o que eu fiz foi integrar toda a parte do código, toda a parte dos dados que eram inseridos, tanto em HTML quanto os valores de variáveis do código de JavaScript, e mandar para um banco de dados. Fiz isso através da integração do código PHP com o banco de dados, logando inicialmente o código PHP no banco de dados criado, cujas instruções o Paulo vai falar durante a sua fala. E com esses dados colocados ali no login, a gente conseguia fazer inserções, deletar dados, selecionar dados. Foi basicamente utilizando esses recursos que eu fiz todo o código PHP, além de alguns detalhezinhos particulares que eu dediquei especialmente ao nosso projeto. E através disso a gente chegou no resultado que foi alcançado. Além disso, eu também fiz alguns métodos de proteção, como por exemplo, não deixar acessível a parte do ranking, a parte do histórico também, cujo usuário ele não deve ter acesso, ou seja, não deve ser permitido a ele modificar os dados dessas sessões, somente a inserção, no caso no login e no cadastro. Também fiz a proteção dos menus, através, obviamente, de verificações, tanto de logout, ou seja, se ele já saiu, eventualmente uma outra pessoa que usaria não consegue entrar diretamente na conta dele, teria que fazer todo o processo de login, tanto através das transformações de alguns arquivos HTML em PHP, obviamente com a integração junto ao código ali, que também é necessária, não foi apenas uma opção estética, podemos dizer assim, que lhe forneceu mais proteção e também um código mais limpo no final das contas. E essa foi minha participação. Olá, meu nome é Paulo, RA 248437, eu fiquei responsável pelo desenvolvimento do banco de dados do nosso projeto. Eu desenvolvi ele a partir do Champ, do MySQL e do Apache, e eu fiz alguns também dos códigos em PHP que faziam com que o nosso site interagisse com esse banco de dados. Primeiro foi feito duas tabelas, uma tabela de usuários, onde são guardadas todas as informações do usuário, como telefone, e-mail, CPF, entre outros, que são utilizados para o cadastro, e uma tabela de partida, onde são guardadas informações como pontuação, level, tempo de jogo, e entre outras coisas que também são utilizadas principalmente para a questão de ranking. A principal coisa que foi feita também foi criar nas duas tabelas um código. Então foi feito um código do usuário e um código partida. E a código partida recebia como chave estrangeira o código do usuário, permitindo assim que um usuário tivesse diversas partidas registradas no seu código. Assim era criado o histórico de partidas, e também a partir disso, a partir da comparação, utilizando até o método count, era feito o ranking de todos os jogadores e todas as partidas jogadas. Assim era facilmente indicado quem tinha a maior pontuação, ficando em primeiro, e assim por diante os demais, com pontuações cada vez menores. E principalmente foi isso. Também eu ajudei em parte com o PHP, com alguns códigos que foram feitos, e com algumas das consultas feitas para o SQL, a partir desse PHP. E é basicamente isso. Oi, meu nome é Júlia Gonzalez Leal, meu RA é 260824.
E nessa terceira parte do projeto, eu ajudei a fazer os testes de PHP e do banco de dados feitos pelo Igor e pelo Paulo. E enviei os resultados desses testes para o Luiz e para o Theo para que possa ser feitas as alterações para funcionar tudo certinho. Boa noite, meu nome é Luiz, RA247546 e meu papel no parcial 3 do projeto de web foi estar realizando, a partir dos resultados dos testes feitos pela Júlia, correções no banco de dados junto com o Paulo. E a partir dessas correções, verificar se o banco de dados está rodando de forma mais fluida e otimizada. E após isso, lançar, né, para fazer junto com o PHP. Olá, meu nome é Theo Lins Campelo de Almeida e minha contribuição no trabalho foi como suporte para o desenvolvimento tanto do PHP quanto do banco de dados. A minha contribuição foi garantir que o projeto todo tivesse nos padrões pedidos, além de ajudar e corrigir e trabalhar enquanto ambos, tanto Paulo quanto o Igor, fizessem seus códigos. Eu ajudei a fazer os métodos de proteção para que o usuário a sessão do usuário pudesse ser encerrada e ele não pudesse mais acessar nenhuma parte do programa sem ser a tela de login. Ajudei na integração do banco de dados. Ajudei na tabela de ranking com distinção para cada usuário. Ajudei na criação dos arquivos PHP e seu funcionamento e integração com os arquivos CSS. Ajudei na integração do banco de dados e na responsividade do site. Então, a minha contribuição nesse trabalho foi bastante geral em praticamente todas as partes, como alguém que esculpia o trabalho para ficar do jeito que foi entregue.